Galerinha, segundo ano, ciências! Eu tô curiosa para saber se todos estão fazendo as atividades, as lições, hein? Logo mais estarei chamando. O ambiente, página 262. Estas fotos apresentam 3 ambientes diferentes: cerrado, floresta amazônica e litoral. Estas fotos apresentam 3 ambientes diferentes. Em cada um deles, há seres vivos, como as plantas e os animais, e os elementos não vivos, como a água, o solo, a luz do sol e o ar. Então, prestem atenção. Todos eles acabam se relacionando entre si. Isso significa que os seres vivos estabelecem relações entre eles mesmos e com o meio onde vivem. As condições proporcionadas pelos elementos não vivos do ambiente vão selecionar os seres vivos que vivem naquele ambiente. Assim, seria possível a uma arara da floresta amazônica sobreviver no ambiente gelado da Antártida, onde vivem os pinguins, que também não conseguiriam sobreviver na Amazônia. Então, prestem bastante atenção ao realizar as atividades, tudo bem? Cada ambiente apresenta características próprias, determinadas pela combinação entre os elementos que o formam, ou seja, os seres vivos e os elementos não vivos. Então, vamos lá. Os seres vivos. Os seres vivos nascem, crescem e podem se reproduzir. E morrem. Todos os seres vivos precisam da luz do sol, da água, do ar e dos outros seres vivos. Tudo bem? Então, os seres humanos e os outros animais e as plantas são seres vivos. Tudo bem? Lá na outra página, página 363. Os elementos não vivos. Os elementos não vivos não nascem, não crescem, não se reproduzem e não morrem. A luz do sol, o solo, a água e o ar são elementos não vivos. Tudo bem? Então, a luz do sol, o sol, cujas formas de energia são a luz e o calor, envia raios à Terra. A luz e o calor do Sol não chegam do mesmo modo e com a mesma intensidade em todas as partes do planeta. O Sol ilumina e aquece a Terra. O solo é o solo que permite o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Nele e sobre ele vivem muitos animais. No solo estão principalmente os minerais. Aproveitamos e utilizamos o solo para realizar muitas atividades, como caminhar, plantar e construir e etc. Aspecto do solo em uma área de plantação. Então, vamos observar a imagem. As rochas interagem com outros elementos do meio ambiente, água, chuva, eventos e etc. Segundo ano, vocês estão acompanhando? E com os seres vivos. Elas são desgastadas por esses elementos e formam os diversos tipos de solo. Então, vamos acompanhar. Lá na outra página, página 364, turminha. As rochas, portanto, quebram-se em pequenos pedaços. Entre esses pequenos pedaços, algumas plantas conseguem viver e, com o tempo, eles se desmancham em partículas ainda menores. Entre essas partículas de rocha, vivem vários seres de pequeníssimos tamanho,
Quando esses pequenos seres vivos morrem, seus organismos se juntam às minúsculas partículas. Isso tudo acontece dentro do solo. Bora, segundo ano! Enquanto isso, em cima do solo, outros seres vivos maiores, animais e plantas, também morrem e partes de seu corpo também se juntam ao solo. Dessa forma, o solo é composto de minúsculas partículas de rocha, de matéria orgânica originada de pequenos e grandes seres vivos, de água e de ar que ficam entre as partículas. Vamos lá? Atividades. Número 1. Numere corretamente as ilustrações que representam. Então, nós temos aqui. Número 1, seres vivos. Número 2, elementos não vivos. Então, temos aqui um gatinho. Gatinho, elemento vivo ou não vivo? Isso mesmo, número 1, seres vivos. E a planta? Número 1. E o tênis? Número 2. E a rocha? Número 2. E o homem em cima do skate? Número 1. E o bule? Isso mesmo, número 2. E a cadeira? Isso mesmo, número 2. E o lápis? Número 2. E o cachorro? Número 1. Exercício número 2. Complete as frases com as expressões apresentadas no quadro. Então, morrem, não crescem, luz, crescem, calor, não morrem, podem se reproduzir, não se reproduzem. Então, temos aqui, os seres vivos nascem, crescem e podem se reproduzir e morrem. Letra B. Os elementos não vivos não nascem, não crescem, não se reproduzem e não morrem. O sol fornece luz e calor para a terra. Lá em cima, exercício número 3. De que é composto o solo? Então, vocês vão lá pesquisar. Do que é composto o solo? O solo é composto por minúsculas partículas de rocha e de matéria orgânica, de pequenos e grandes seres vivos, de água e de ar. E para que o ser humano aproveita o solo? Para caminhar, plantar, construir e etc. Tudo bem? Então, agora, a água. A água cobre a maior parte da superfície do planeta. Na Terra, há maior quantidade de água salgada do que de água doce. A água salgada existe nos oceanos, nos mares. A água doce é encontrada nos rios e lagos, nas geleiras e calotas polares, no ar, no solo e no subsolo. A água também em nossos organismos, nos organismos de animais e vegetais. Vamos continuar fazendo a leitura, tudo bem? As usinas hidrelétricas utilizam água para gerar energia elétrica que chega em nossas casas. Então, nós temos aqui poluição da água lá na página 366. O grande número de dejetos da população descarregado em córregos, rios e mares provoca a poluição e a contaminação das águas. Então, o esgoto sendo despejado em rio. Para evitar doenças transmitidas pelas águas poluídas, devemos tomar os seguintes cuidados. Lavar alimentos que são consumidos crus, como verduras, frutas, hortaliças, com a água tratada. Filtrar e ferver a água antes de consumi-la. Então, atividades. Número 1. Vou virar aqui a minha folha também. Número 1. Foi. Número 1. Vamos lá. A
água é útil para várias atividades humanas. Correto, pessoal? Então, faça uma lista com algumas dessas atividades. Então, a irrigação de plantação, a produção e a preparação de alimentos, a higiene pessoal, a limpeza de roupas e também dos locais onde nós vivemos. Tudo bem por aí? Então, lá na outra página 367, assinale o certo. Então, vamos lá. Na Terra, a maior quantidade de água é? Isso mesmo, salgada. Marque um X aí, galerinha. Classifique o tipo de água encontrada nos seguintes ambientes, escrevendo D para água doce e ou S para água salgada. Então, nós temos aqui oceanos, salgada, letra S. Mares, S. Lagoas, D de doce. Rios, doce, D. Geleiras, D. Lagos, D. Isso mesmo. Agora nós temos aqui o número 4. Onde a água é utilizada para gerar energia elétrica. Correto! Nas usinas hidrelétricas. Você já sabe o que é água poluída? Escreva alguns cuidados que devemos ter para evitar doenças transmitidas por esse tipo de água. Olha só, nós realizamos a leitura na outra página. Então, consumir apenas água tratada, filtrar e ferver água antes de consumi-la. Antes de consumir alimentos crus, lavá-los bem com água tratada. Então, nós temos aqui o ar. Respira. O ar existe em todos os lugares. Ele até se mistura com a água e penetra no solo. Olha! Os animais e as plantas inspiram e expiram o ar, que é uma mistura de gases, vapor de água, micro-organismos e impurezas. Um dos gases que encontramos no ar é o oxigênio, certo? Aproveitado na respiração da maioria dos seres vivos. Tudo bem por aí? Então, nós temos aqui uma imagem de um veículo motorizado. São os grandes responsáveis pela poluição do ar. Olha que triste. Então, nós temos aqui... vamos lá. A tia Maria vai virar aqui a página também. Como diminuir a poluição do ar? Incentivar o uso de tecnologias menos poluentes? Preservar as florestas naturais, promover o reflorestamento das áreas degradadas, controlar as queimadas, certo? Evitar o uso de agrotóxicos, incentivar o uso de transporte coletivo e criar áreas verdes nas áreas urbanas. Nós somos parte do meio ambiente. A destruição dos ambientes prejudica a qualidade de vida de todos os seres vivos. Quando usamos de maneira adequada os recursos naturais que o ambiente nos oferece, vivemos melhor e garantimos que no futuro outras pessoas também terão uma qualidade de vida, ok? Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia. Comemore com atitudes positivas. Então, atividades. Observe as fotos em qual ambiente o ar aparece ser mais puro e por quê? Então, nós temos aqui 2 imagens, certo? Então, no ambiente 2, porque não há poluição do ar e o ambiente está mais conservado. Agora, lá no exercício número 2, assinale, vou virar aqui no livro, assinale as informações corretas. O ar é uma mistura de gases, marque um X. O oxigênio é um dos gases presentes no ar? Isso mesmo, marque um X. O ar poluído não prejudica a saúde dos seres vivos? Ixi, esse aí não marca não, hein? O sol é um recurso natural que nos fornece luz? Correto! O solo é composto apenas de areia? Não. No planeta Terra,
A água salgada e água doce, marque um X. As pedras são pedaços de rochas, marque um X. Ligue as informações à palavra correspondente. Então, nós temos aqui o exercício número 3. Espero que todos tenham feito a lição, hein? Mistura de gases que respiramos. Ar. Fornece luz para a terra. Sol. Ar em movimento. Vento. Recurso natural que forma lagos, rios e mares. Água. Número 4. Responda as questões a seguir no caderno e discuta com a família, é claro. Na região onde você mora, existem muitas plantas e animais? Não precisa responder no caderno, ok? Basta só discutir em casa com a família. A fonte de água? O ar é limpo? O ambiente está preservado? Converse com sua família. Então, nós temos aqui, pesquise com a ajuda de um adulto uma doença causada pela poluição do ar. Depois complete o quadro. Então, vamos lá. Nome da doença. Já pesquisa aí, hein? Escrevam aí no livro. E quais são os seus sintomas? Correto? Então, nós temos aqui na outra página, lição 3, os seres vivos e o ambiente. Observe as fotos e veja alguns tipos de seres vivos e ambientes. Então, nós temos o mar. Olha que tartaruga marinha linda! Na página 370. Floresta. Geleia. Deserto. É geleira, hein? Aqui tá escrito errado no livro. Verifiquem aí, por favor. Savana em floresta tropical. Então, os ambientes podem ser classificados em aquáticos e terrestres. Também podem variar conforme o clima, o tipo de solo e outras características. Assim, temos ambientes variados em nosso planeta. Então, continuem a leitura e até mais.